Opa, e aí gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo e com vocês. Enfim, olha gente, nesse vídeo eu vou falar o que na minha opinião é o melhor fã-mangá de Dragon Ball, que no caso é o Dragon Ball Multiverse. Sem muitas enrolações, vamos começar o vídeo. Olha gente, pra quem não sabe, Dragon Ball Multiverse foi um fã-mangá lançado em 2008. E diferente de outros fan-mangás ou fanfics de Dragon Ball que continuam Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super, o Dragon Ball Multiverse não considera nenhum dos dois. O Dragon Ball Multiverse continua somente o Dragon Ball Z, mais especificamente da saga do Mundo Pacífico, que foi o final de Dragon Ball, no caso Dragon Ball Z. Do que se trata a história? Alguns poucos anos depois do final do Dragon Ball Z, uma nova espécie alienígena chamada Vargas chega na Terra, mais especificamente na plataforma Celestia, onde eles oferecem aos Guerreiros Z participar de um torneio de artes marciais, sendo que na verdade a diferença desse torneio é que todos os participantes, na verdade todos os times participantes são universos alternativos no universo principal. E diferente do conceito de multiverso do Dragon Ball Super, onde cada universo são seres e pessoas completamente diferentes que não tem nada a ver um com o outro, nesse fã-mangá, cada um dos universos na realidade são linhas do tempo alternativas, onde teve acontecimentos que são diferentes da história principal, como por exemplo o Universo 9, que é um universo onde o Goku nunca chegou à Terra, o Universo 7, que é onde o Neo fez assimilação com todos os Namekuseidins e derrotou o Freeza. Só um adendo aqui que o universo principal, que é o universo original do Dragon Ball Z nessa história é o universo 18, tá? Mas enfim, continuando. Também tem o universo 20, que é um universo onde o Broly derrotou todos os Guerreiros Z e destruiu todo o universo. No caso, esse Broly é o Broly do Dragon Ball Z, tá? E por aí vai. Que o vencedor desse torneio vai ganhar as esferas do dragão. No caso, as esferas de Namekusei, ele vai ter direito aos seus 3 desejos. Eu não vou dar muitos spoilers, pois eu quero que vocês leiam e tenham sua própria experiência. E o que mais eu tenho a falar sobre esse fã-mangá? Olha, gente, uma das coisas que eu gosto de falar nesse mangá é o desenvolvimento que ele dá para os personagens. Que ele, claro, ele desenvolve os personagens do universo principal, que é o universo 18, mas ele não foca só nesse desenvolvimento desses personagens. Eles desenvolvem praticamente todos os personagens. Claro, a maioria deles. Tem um ou outro que não dá para desenvolver na história principal e por isso tem os capítulos especiais. São justamente contando as histórias desses universos. Só deixando uma coisa bem clara pro pessoal que lê e estranhar, os capítulos especiais geralmente eles têm uma arte diferente, por causa geralmente são outros desenhistas que fazem, porque a história principal, a arte é feita pelos próprios roteiristas do fã-mangá. Agora, a arte dos capítulos especiais são feitos por outros desenhistas que os roteiristas do mangá de Dragon Ball Multiverse, eles entregam os roteiros para esses desenhistas e eles vão lá e fazem. Por isso a arte dos capítulos especiais é diferente. Mas enfim, como eu estava dizendo, é muito legal o fato de que eles não dão desenvolvimento só para os personagens do universo principal. Eles focam nos outros personagens dos outros universos. Isso é legal porque realmente dá uma profundidade maior para os personagens dos outros universos e a gente vê eles como personagens mais legais, não como só meros adversários para os protagonistas enfrentarem. Isso é legal nesse fã-mangá. E claro, gente, o mangá também não tem só versões alternativas de outros personagens dos outros universos. Também tem os personagens originais, como por exemplo o Guest Kerko, que é do universo 7. Que no caso ele é esse Super Namekuseidin que fez assimilação com todos os Namekuseidins e derrotou o Freeza. Aí vocês podem dizer, mas você não disse que era o Neo? E é o Neo, só que o Neo fez todas as assimilações com os Namekuseidins e mudou o nome dele para Guest Kerko. Tecnicamente é um personagem original. Também tem os Ultras. Eu não me lembro de qual universo eles são, que eles são de um universo onde tem uma tecnologia extremamente avançada, que eles não sabem usar Ki, mas as armaduras deles têm uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada que permitem eles rivalizarem com usuários de Ki. Eles lutam lá no estilo Homem de Ferro. Também tem o XXI, que ele é um bruxo, também não me lembro ao certo de qual universo ele é, e ele não sabe usar Ki, ele só usa as magias dele.
e o mangá dá um desenvolvimento bem interessante para ele. Um ponto que eu acho muito interessante de destacar é a evolução da arte. Que no início, gente, o mangá até tinha uma arte legal, claro, para um fã mangá, mas ainda assim era uma arte bem amadora. E alguns personagens tinham um design meio esquisito, em alguns quadros ficava meio estranho, mas como era um fã mangá e os caras provavelmente não sabiam desenhar muito bem, dá pra gente dar uma passadinha de pano. Mas conforme os capítulos foram passando, a arte evoluiu muito, gente. Sério, ela tá até melhor do que a arte do Akira Toriyama na Saga Cell e Saga Buu, que foi o auge dos traços do Akira. Olha aí pra vocês verem, a arte tá muito boa, gente. Eles conseguem misturar o estilo do Akira Toriyama e ainda assim ter um estilo próprio de arte. Isso que é legal nesse fã mangá. Mas claro que nem tudo são flores. Aí vem um dos defeitos desse mangá, que na minha opinião é um dos maiores defeitos dele, que é justamente o fato de que quando eles lançam os capítulos, eles não lançam um capítulo inteiro. Eles lançam uma página de cada vez. São 3 páginas por semana. É uma na segunda, outro na quarta e mais um no sábado. Se eu não me engano são esses dias da semana. Eles lançam 3 páginas por semana, eles não lançam um capítulo todo de uma vez. E por causa disso a história demora demais para progredir. E também é por esse motivo que a história tá há tantos anos no ar, porque a história tá desde 2008 que eles fazem esse fã mangá e eles até hoje não terminaram. Só agora que eles estão chegando na reta final. E isso, claro, na história principal, porque ainda tem alguns universos alternativos que não terminaram suas histórias e outros com universos que nem sequer receberam uma história especial ainda, como o Universo 2 e o Universo dos Ultras, por exemplo. São universos que ainda não tiveram seus capítulos especiais. Mas, gente, é aquela coisa, por mais que seja meio sem graça eles só postarem 3 páginas por semana, até dá pra entender mais ou menos, porque, querendo ou não, o Dragon Ball Multiverse é só um fã mangá. Eles não estão ganhando nada com isso, e eles nem poderiam, já que o Dragon Ball não é uma obra deles. Eles são só fãs querendo se divertir. E eles com toda certeza têm vida pessoal, eles provavelmente têm empregos e família para sustentar. Então meio que não é sempre que eles estão podendo dar tanto foco nesse fã mangá. Ainda mais, como eu acabei de dizer, é só um simples projeto de fãs querendo se divertir escrevendo uma boa história. Eles não estão ganhando nada com isso, gente. Então, por mais que seja meio sem graça esse negócio de 3 páginas por semana, até dá pra entender um pouco o lado deles. E como considerações finais, olha, gente, como eu acabei de dizer, Dragon Ball Multiverse, na minha opinião, é o melhor fã mangá de Dragon Ball. E em muitos momentos a história consegue ser até melhor do que o Z, porque a gente vê claramente que os autores eles fizeram esse fã mangá com vontade. Eles realmente dão um bom desenvolvimento para os personagens, não só para os personagens principais, até para os personagens dos outros universos. E eles também respeitaram todo o desenvolvimento de personagem que os protagonistas, no caso o Goku, o Vegeta e os outros personagens do universo principal tiveram durante o Dragon Ball Clássico e o Dragon Ball Z. Eles respeitaram a essência dos personagens, eles fizeram um bom trabalho. Eles realmente fizeram esse fã mangá com vontade. Ele é o que mais respeita a essência de Dragon Ball. E esse é um dos motivos pelo porquê eu considero esse o melhor fã mangá de Dragon Ball. Mas enfim, gente, eu diria que é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui, agradeço para cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Me digam aí nos comentários, gente, o que vocês acham de Dragon Ball Multiverse? E para vocês, qual é o melhor fã mangá de Dragon Ball? Mas é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê.